Olá, muito boa tarde. Cá estamos. Então, esse fim de semana, como é que foi? Já me conseguem ouvir? Está tudo ok? Ok. Boa tarde. Ó certo. Pronto, já vi. Ok. Eu hoje também já estou menos fungoso um bocadinho. Já não estou tão constipado. Deu para desconstipar no fim de semana. As aulas, como é que estão? Tudo feito? Tudo direitinho? As três primeiras? Como é que correu a primeira semana? Correu bem? Está a correr bem? Sim? Ok, já vi ali dois ou três fiches. Ora bem, alguma dúvida ou podemos iniciar? Ok, pronto, já vi que sim. Ora bem, portanto, meninos, estamos na aula 4. Estamos na segunda semana, ok? Aula 4, como eu já vos fui avisando, é das aulas que existe não só mais reprovações na avaliação na Drivebox, ok? É uma aula que vocês normalmente precisam de mais um bocadinho de estudo. E depois, quando vão a exame, existem reprovações em exame, é a sinalização mais errada em exame é os sinais verticais de regulamentação, proibição, que é o primeiro objetivo da aula 2. Portanto, os sinais de proibição são dos sinais mais errados também em exame. Requer muita atenção, é mais uma aula que requer, obviamente, muita atenção. Vai requerer de certeza absoluta que vocês revejam, se calhar, aquelas dicas, ok? E por isso é que eu até já voltei a colocar o PDF para alguém que estivesse mais desatento e não tinha visto que ele já tinha sido colocado. Portanto, vocês, este PDF que eu vou utilizar aqui para dar a aula, vocês também já o têm. Portanto, usufruam dele, correto? E se tiverem alguma dúvida, alguma explicação, ou print, já sabem, ou revejam a aula, porque eu tenho a certeza absoluta, ok? Que as respostas às perguntas estão na aula de certeza absoluta, que eu tento ao máximo possível fazer tudo o que seja possível e imaginário para vocês ficarem, ok? É claro que nem entra, não entra sempre à primeira, mas por isso é que existe a hipótese de vocês quer assistem em direto, quer não assistam, vocês reverem e reverem e voltarem a ver e etc. E afins. Ok? Portanto, muito cuidado com esta aula porque é das aulas que vocês reprovam mais, quer na avaliação da Drivebox, ok? Quer em exame, a sinalização de proibição é a sinalização mais errada. Ok? Objetivos. Aula 4. Portanto, vamos continuar e não se esqueçam, eu vou voltar a mostrar aquela tabelinha. Vamos continuar nos sinais de regulamentação. Deixa-me pôr aqui em letra grande. Já tínhamos falado então nos sinais desculpem, nos sinais de regulamentação cedência de passagem. Hoje vamos terminar os sinais de regulamentação e temos as outras três tipos de sinalização que pertencem aos sinais de regulamentação: sinais de proibição, sinais de obrigação e os sinais de prescrição específica. Portanto, regulamentação, e agora eu até vou utilizar aqui isto que está aqui, eu aqui já tinha avançado, ok? Reparem, sinais de regulamentação, já tínhamos visto então os de cedência de passagem, temos agora os de proibição, os de obrigação e os de prescrição específica, sendo que os de prescrição específica ainda se vão subdividir, e vamos obviamente falar neles hoje, sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Não esquecendo também nunca a hierarquia. Primeiro, o agente. Segundo, sinais temporários. Terceiro, sinais de mensagem variável. Quartos, sinais luminosos. Quintos, sinais verticais, que é o que estamos
a dar, e ainda vamos continuar na próxima aula, e vamos terminar os sinais verticais na próxima aula, e depois, na quinta-feira, na aula 6, vamos dar a última sinalização pertencente à hierarquia, ou seja, as marcas rodoviárias. Portanto, esta situação da hierarquia e este esquema que vocês têm aqui, façam print, transcrevam, imprimam o PDF, o que vocês quiserem. É muito importante vocês terem isto na cabecinha. Muito mais devido àquelas perguntas que eu fiz na última aula, que são as perguntas principais, gerais, que vos podem fazer sobre a sinalização. Este sinal é de classe, o nome do sinal, ok? E o que ele indica. 3 perguntas que levam a 3 respostas diferentes. Dei-vos o exemplo no final da última aula. Espero bem que toda a gente tenha visto isso, ok? Porque aquilo é uma grande ratoeira. E como vocês viram, apesar de toda a minha explicação em este sinal é de classe, vocês enganaram-se. A maior parte enganou-se a responder à situação do stop. É um sinal de regulamentação, não é de obrigação, não é de paragem obrigatória. O nome dele é paragem obrigatória, certo? Ele obriga-me a parar, certo? Mas é um sinal de, porque a pergunta é de regulamentação, cedência de passagem. Ok? Podemos iniciar? Certo? E vamos então para os sinais de obrigação. Ok? Antes disso, primeira palavra-chave fica já dita. Primeira palavra-chave, número 45. Portanto, primeira palavra-chave, aula 4, número 45. Portanto, sinal de regulamentação, sinais de regulamentação, proibição. Os sinais de proibição vão ser utilizados para nos transmitirem determinadas interdições, ok? Determinados comportamentos. Vão-nos proibir, regra geral, ou indicar o fim da proibição que nos tenha sido imposta anteriormente. Este tipo de sinalização, contrariamente, por exemplo, aos sinais de perigo, deve ser colocado na proximidade imediata do local. Liliana, eu contabilizo aula 4 do segundo módulo. Quando nós pomos lá aula 8, estamos a incluir aquele primeiro módulo. E por isso é que nós metemos aula 8, ok? Percebeste? Porque tem as 4 do MSR. Então dá 8. Ok? Portanto, nós falamos 4, eu falo 4, é a quarta aula do módulo comum. Ou seja, 3 aulas na semana passada, segunda, terça e quinta, e esta é a quarta aula. Percebeste, Liliana, a diferença? Não há problema nenhum, ok? Portanto, repetindo e para vocês terem atenção, contrariamente aos sinais de perigo, os sinais de proibição devem ser colocados na proximidade imediata do local onde eles querem que proibir algum procedimento. Ou seja, por exemplo, se querem proibir o acesso àquela rua, eles metem no início da rua. Certo? Portanto, depois, alguns, e regra geral, por exemplo, acontece muitas vezes com a velocidade, eu explico isto, mas depois vocês chegam às aulas de condução e dizem, apanham um sinal de 50, ok? Velocidade máxima de 50. E depois nós passamos o sinal e vocês cumprem os 50 e depois continuam sempre em 50. E eu disse, olha, agora já podemos andar. Mas tinham um sinal de 50 lá atrás. E eu disse, mas já passámos uma interseção. Ou seja, a maior parte dos sinais de proibição vão perder a validade, nomeadamente a situação, por exemplo, da velocidade, quando vocês passam uma interseção. Porquê? Porque se vier algum veículo daquela interseção, certo? Como é que ele sabe que antes tivemos um sinal de 50? Não sabe. Ou seja, para manterem com essa proibição, o sinal tem que ser repetido após essa interseção. Portanto, devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a proibição começa, devendo ser repetidos depois de
cada interseção quando a proibição continua a ser imposta. Ou seja, se eles querem que aquela proibição continue a ser imposta, essa sinalização, regra geral, para a maior parte dos sinais de proibição, devem ser repetidos após essa interseção. Ok? Certo? Ora bem, e vamos então agora começar um a um. E vamos passar aqui para o PDF. Se alguns tiverem ou quiserem, podem continuarem atentos ou podem abrir o PDF que eu também já coloquei, que foi colocado lá na aula, certo? Pronto, isto foi o que já falámos. Tudo isto que eu acabei de dizer, vocês têm inscrito no vosso PDF, ok? Portanto, e vamos então começar um a um. Primeira coisa, o formato normal de um sinal de proibição, como vocês estão a ver aí, é redondos vermelhos. Portanto, redondo vermelho será um sinal de proibição. E mais uma vez, eu chamo a atenção. Porque já falei isto várias vezes e vamos continuar sempre na mesma história. E eu repito e muitas vezes vocês acabam por cair na mesma. Vai haver perguntas em que vocês vão olhar para uma imagem e vocês vão ter 4 ou 5 ou 6 ou 7 tipos de sinalização. Vai ter de cedência, vai ter de obrigação, vai ter de proibição, vai ter de informação. E eles vão dizer na pergunta perante o sinal de proibição. Perante o sinal de obrigação. Procurem o sinal correto. Se é de proibição, procurem um destes que nós vamos dar aqui. Regra geral, o redondo vermelho. Se é de obrigação, vamos procurar na imagem o sinal, como vamos ver daqui para um bocadinho, redondo azul. Ok? Portanto, não se esqueçam disso, porque muitas vezes vocês respondem mal, porque dizes o de proibição, e vocês dão uma resposta como se o sinal fosse o de obrigação. E a pergunta era perante o sinal de proibição. Ok? E agora, para juntar mais, aquilo que eles complicam a tal informação extra, oculta, que não está em nenhum livro, que não está em nenhuma situação por trás dos sinais. Primeiro, já está, este sinal é de proibição, vou repetir, proibição, regulamentação, proibição. O nome dele é sentido proibido. O que é que ele indica? Indica que nós estamos proibidos de circular naquele sentido. Ou seja, no sentido da orientação do sinal. Quer dizer que podemos circular em sentido contrário, portanto, podemos vir ao para cá, mas não podemos seguir naquela rua, naquela via, naquele sentido. Este português, estas coisas, estas expressões que vocês também podem ver aqui na indicação, ok? Eu fiz questão de escrever isto tudo aqui, que é tudo utilizado. Ou seja, se é proibido neste sentido, podem vir veículos em sentido contrário? Sim, em sentido contrário, a via é uma via de sentido único. Daqui para um bocadinho não. Na próxima aula, vamos dar um sinal que é quadrangular azul com uma seta branca, que é o que está no lado contrário à via que tem este sinal. Ou seja, de um lado tem o sentido proibido, do outro lado vai ter este sinal a dizer que, a partir do momento que eu entro naquela via, a via só tem um sentido. E vai ser quadrado. Não vai ser redondo azul. Não vai obrigar a ir para lá. Vai me indicar se eu for para lá, que é outra confusão. Porque vai haver um redondo azul com uma seta branca. E aí eu vou ser obrigado a ir para lá. É diferente desta indicação aqui. Eu, se for para lá, não posso é voltar para trás, porque a via só posso circular naquele sentido. Percebem? Portanto, depois existem estas junções todas que vocês têm, sem dúvida, que meter na cabecinha. Parece fácil, mas acreditem que vocês fartam-se de errar. Ok? Um a um. Sentido proibido. Portanto, existe uma indicação de é proibido circular, proibido transitar, no sentido para o qual o sinal está orientado. É permitido circular em sentido contrário. Ou seja, em sentido contrário, a via é de sentido único. Depois, e quando temos o trânsito proibido, está aqui tudo branco aqui dentro, como vocês estão a ver, aí temos que dizer que é proibido o trânsito
em ambos os sentidos. Ou seja, nem podemos circular naquele sentido, nem podemos circular em sentido contrário. Regra geral, quando tem este sinal, quer dizer que os únicos utentes da via pública que podem circular são os peões. E tudo que seja equiparado a peões. Portanto, o trânsito de veículos é proibido. Depois, e muito importante, é um dos que vocês mais erram. Primeira parte. Trânsito proibido de automóveis. Não se esqueçam. Quando se fala em automóveis, nós falamos em ligeiros e pesados. Só aqui, vocês começam logo a errar. Porque olham lá para a imagem. Parece um ligeiro. Vocês dizem, ok, está proibido a ligeiros, mas podem circular pesados. Errado. Portanto, se diz trânsito proibido de automóveis, se é automóveis, ligeiros e pesados. Independentemente de ser ligeiro de passageiros ou de mercadorias, independentemente de ser pesado de passageiros ou de mercadorias. Portanto, todos os automóveis, ou seja, a automóveis. E reparem, ainda acrescentam motociclos com carro. Que são aqueles motociclos que têm 3 rodas, que têm mais um sidecar, têm aquela cestinha ao lado. Então, para vocês perceberem melhor ainda, ok? O que eu vos vou dizer agora é muito importante. O trânsito está proibido a veículos com mais de 2 rodas. Um triciclo pode circular para além do sinal? Não. Triciclo, 3 rodas. Um quadriciclo, 4 rodas, pode? Não pode. Um velocípede, 2 rodas? Pode. Um motociclo simples, 2 rodas. Porque simples significa 2 rodas. Pode. Tem 2 rodas. Portanto, só podem circular para lá deste sinal os veículos que tenham 2 rodas. Que está proibido circular veículos com 3 ou mais rodas. Porque eles não vos vão perguntar só quem está proibido. Vão perguntar também quem pode. Olha, estou a conduzir um veículo X. Posso? Ok? Entendido? Isto é só para vocês começarem. Isto é só ao começo. Depois, esta imagem. Esta imagem será sempre associado a veículos, ou seja, a automóveis pesados. E agora pergunto eu, que tipo de automóveis pesados é que vocês conhecem? Pesados de mercadorias e pesados de passageiros. Portanto, que é outro erro que vocês fazem, a pergunta é: o trânsito é apenas proibido automóveis pesados de mercadorias? Errado. É proibido a todos os pesados. O sinal indica que a proibição de circular de veículos, de automóveis pesados, de mercadorias. Certo. Porque indica-me a proibição da circulação de pesados de mercadorias. Não pode ser somente pesados de mercadorias. Porque é a todos os pesados. Português, mais uma vez, a utilização do apenas, do somente. Ok? Tenham cuidado com essas respostas. Depois, vocês olham para este sinalzinho aqui e aparece-vos um veículo assim de lado. E sempre que seja esta a imagem, vai haver uma exceção, mas regra geral, sempre que seja utilizado esta imagem, refere-se aqui sim a veículos de mercadorias, automóveis de mercadorias. Mas mais uma vez, vocês erram porque se esquecem de uma coisa. Que tipo de automóveis de mercadorias é que vocês conhecem? E vocês têm que responder ligeiro de mercadorias, pesados de mercadorias. E vocês aqui dizem somente a pesado de mercadorias. Errado. É a todos os de mercadorias. Isto aqui está mal. Eu estive a ler isto. Isto aqui está mal, ok? Já vou fazer aqui o print para colocar. Espera aí.
Print screen. Desculpem lá, que estamos a fazer isto. Olha, esperem aí que até já descobri outro erro aqui. Só um bocadinho. Ok. Aquilo também está mal. Estão a ver ali que também está mal? Ali diz a indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros e pesados mercadorias. Não, é indicação de acesso interdito a todos os automóveis pesados. Ou seja, automóveis pesados de passageiros e automóveis pesados de mercadorias. A de cima é aqui na de baixo, ok? Pronto. Deixa-me que eu já vou pôr. Vou fazer print só. Eu estive a ler um que eu acho que já está corrigido. Por isso é que eu estava... Ok. Pronto, depois já corrijo. Ok? Portanto, só para vocês não se enganarem e para até corrigirem já aí nos vossos apontamentos. Até porque já até podem estar... Portanto, aqui este... é todos os pesados, como eu escrevi aqui. Ok? Este aqui. E este aqui, correto? É esta aqui. Portanto, aqui está mal. Portanto, é ligeiro mercadorias e pesados de mercadorias. Ok? Entendido ou não? Fixe? Está tudo concentrado. Ah, ok, pronto. Vá lá. Tive direito a 1, tive direito a 2. Pronto. Depois, este. E reparem, este tem mercadorias. Nada. Trânsito proibido. Automóveis de mercadorias. Quando tem um peso associado. Regra geral, exceto 1, regra geral será sempre referente ao peso total. Portanto, o que é que vocês tiram do sinal? Trânsito proibido a veículos de mercadorias cujo seu peso total seja superior a 3,5 toneladas. Portanto, não podem passar para além do sinal automóveis de mercadorias cujo seu peso total seja superior a 3,5 toneladas. Depois, sempre que tenha o homenzinho e o capacete, e é o único que tem, é trânsito proibido a motociclos simples, ou seja, a motociclos com duas rodas. Trânsito proibido a motociclos simples, motociclos com duas rodas. Depois, trânsito proibido a ciclomotores, que é o que vocês estão a ver aqui, tem aqui um motorzinho. Por isso é que se diz ciclomotores. Quando tem o desenho da bicicleta, trânsito proibido a velocípedes. Depois, muito importante, quando vocês olham para esta imagem, vocês chamam tratores. Mas trator, para efeitos do Código da Estrada, é a parte da frente de um caminhão. Aquela parte, aquela cabine que puxa uma coisa chamada semi-reboque, que eu mais tarde, numa aula futura, vou-vos mostrar uma imagem. Sempre que vos sai esta imagem aqui, vocês têm que falar em tratores agrícolas, veículos agrícolas. Portanto, este sinal proíbe o trânsito a veículos agrícolas, a tratores agrícolas. Se disser só tratores, é errado. Tem que dizer tratores agrícolas, veículos agrícolas, motocultivadores, trator-carros. Vamos dar uma aula, vamos dar isso tudo direitinho. E mais, olha, isto é um trator-carro, e isto é um motocultivador. Ok? Vamos chegar lá. Depois, veículo, trânsito proibido a veículos de tração animal. Trânsito proibido a carrinhos de mão. Trânsito proibido a peões. Os peões não podem transitar. Trânsito proibido a cavaleiros. E depois, ok? Quando vos aparece esta imagem, é a todos os veículos com reboque. Pode ser um ligeiro com reboque, pode ser um pesado com reboque.
a todos os veículos com reboque. Portanto, só, e vocês já vão perceber porque é que eu estou a repetir, só, ok, aparece a imagem do reboque, ok, que é isto que vocês estão a ver aqui. Portanto, é todos os veículos que atrelem o reboque, certo, estão proibidos de circular. Ok? A partir do momento que já vos aparece a traseira do veículo trator e o reboque, aí a interdição é só para veículos com reboque que tenham 2 ou mais eixos. O que é isto dos eixos? É, por exemplo, um reboque normal tem um eixo, ok? Que é 2 rodas, uma de cada lado. A partir do momento que nós juntamos aqui outro eixo, outro rodado ou mais, já não podem circular. Portanto, só estão proibidos de circular veículos que atrelem reboque, cujo reboque tenha 2 ou mais eixos, mais rodados. Depois, estes 3 que têm a ver com transporte de mercadorias perigosas. Este. Ok? Trânsito proibido a veículos que transportam produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. E trânsito proibido a veículos que transportam produtos suscetíveis de poluírem as águas. E aparece aqui esta coisinha aqui por baixo. Depois, eles começam a juntar. Reparem, automóveis e motociclos com carro, ou seja, este total que está proibido a todos que tenham mais de 2 rodas, ok? Mais os motociclos simples. O que é que sobra? Ciclomotores, velocípedes, tração animal, esses são os que podem. Os outros todos estão todos proibidos, porque está ali a todos com mais 2 rodas e está os motociclos simples. Perceberam? Ok? Não podem esquecer isto. Mas, depois, nunca juntem. Porque sai lá. Por exemplo, o que é que era juntar errado? O que era juntar erradamente? A todos os veículos de mercadorias com reboque. Não. É a todos os mercadorias, ou seja, ligeiros e pesados de mercadorias, e a todos que atrelem reboque. Imaginem que nós temos um ligeiro de passageiros com reboque. Não pode circular porque atrela reboque. Imagina que temos um ligeiro de mercadorias. Não pode circular porque é de mercadorias. Portanto, a todos os de mercadorias e a todos que atrelem reboque. Reparem aqui, já temos motociclos simples, já temos o tração animal e já temos o automóvel e motociclo com carro. Ou seja, só nos sobra o quê? Os ciclomotores e os velocípedes. Depois, a todos os de mercadorias e também aos veículos de tração animal. Este, muito importante, que é o que está normalmente à entrada das vias reservadas, das autoestradas, certo? Chama-se também, e eu vou pôr aqui, acesso condicionado. Proíbe, ok? Peões, ciclomotores, tração animal e gado em manada. Indicação do acesso interdito a peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm cúbicos. Os quadriciclos são os papa-reformas. A qualquer veículo agrícola, comboios turísticos, bem como a todos os veículos ou conjunto de veículos. Quando se fala em conjunto de veículos, é um veículo que atrela reboque. Okay? Que não atinjam em patamar uma velocidade superior a 60. Velocidade em patamar, nós vamos falar mais tarde, é a velocidade máxima de um veículo em linha reta. Quer dizer que esse veículo, se diz que é 60, ele não passa dos 60. Ok? Portanto, este é também chamado de acesso condicionado. Reparem, este tem as 3 imagens dos veículos de 2 rodas, ou seja,
Trânsito proibido aos veículos de duas rodas, a todos. O tal que se refere a peso, mas não é referente ao peso total, é o único. É o peso por eixo, porque está lá o desenho do eixo. Isto são duas rodas, isto chama-se um eixo. Portanto, trânsito proibido a veículos que só num eixo tenham um peso superior a 2,4 toneladas, ou seja, 2.400 kg. Trânsito proibido, voltamos ao total. Foi o que eu disse, peso, ok? Portanto, a única exceção que não é referente ao peso total é aquele que tem mesmo o desenho de um eixo. Temos assim só os 5,5 toneladas, ou 4 toneladas, ou 3,3 toneladas, depende do número que aparecer lá dentro. Trânsito proibido a veículos de peso total superior a o que lá está escrito. Depois, outra exceção. Eu há bocado disse que esta imagem era associada aos veículos de mercadorias. Está aqui a única exceção. Portanto, era como se não tivesse esta imagem aqui. Simplesmente este sinal indica que o trânsito é proibido a todos os veículos cujo seu comprimento seja superior a 10 metros. A todos. Portanto, não é de mercadorias superior a 10 metros. É a todos que tenham um comprimento superior a 10 metros. E reparem que é tudo superior. Que é outra coisa que às vezes eles dizem. Por exemplo, este aqui refere-se à largura. Um veículo tem 2 metros de largura. Pode passar? Pode. Só está proibido um veículo cuja a sua largura seja superior, neste caso, a 2 metros. Este é referente à altura. Estão proibidos de transitar veículos cuja a sua altura seja superior a 3,5 metros. Este é engraçado que sai lá que este 70M é 70 minutos. Sim, sim, Maria, engloba isso tudo. Portanto, este aqui, por isso é que se diz veículos ou conjunto de veículos. Quando falo em conjunto de veículos, está a pressupor que o veículo atrela um reboque. Ok? Tá, Maria? Ok. Pronto. Como eu estava a dizer, este aqui aparece lá como 70 minutos. Não tem nada a ver. Aqui refere-se a metros. Portanto, é a distância de segurança mínima. Eu vou escrever aqui. Distância de segurança mínima. Ou seja, não podemos, estamos proibidos de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Estamos proibidos de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Depois, proibido virar à direita, proibição de virar à esquerda, proibição de inverter o sentido de marcha, ou seja, não podemos voltar para trás. Portanto, estamos proibidos de virar à direita, estamos proibidos de virar à esquerda, estamos proibidos de inverter o sentido de marcha, fazer a inversão de sentido de marcha, passar a circular em sentido contrário. Muito bem. Depois, e muito importante, o da velocidade. Este sai muitas vezes, e como vocês sabem, eu pus aqui o exemplo com 40, mas pode ser 60, pode pôr 100, pode pôr 80, vai depender da via onde estejam a circular. O mais importante é vocês entenderem que este representa a velocidade máxima. Quer dizer que estamos proibidos de ultrapassar aquele limite fixado na sinalização. Portanto, chama-se velocidade máxima. Porquê? Nós vamos dar daqui por um bocadinho o redondo azul. Ok? Portanto, imaginem que é, e eu vou pôr aqui na descrição, redondo azul. E o redondo azul será velocidade mínima. Quer dizer que nós somos obrigados a circular acima daquela velocidade. Injustificadamente, não podemos circular abaixo dos 30. Se tiver
o sinal, imaginem de 30, mas se for redondo vermelho, então aí já é velocidade máxima. Não podemos ultrapassar aquele limite. Ainda vai existir o quadrangular, quadrado azul, que é velocidade máxima recomendada. Quer dizer que nós não devemos de ultrapassar aquele limite. Nós até podemos ultrapassar. Nem é obrigatório, nem é proibido. É recomendada. Eles dizem, eu devo ir ou nós devemos de ir àquela velocidade. E vocês esquecem-se disto. Portanto, não se esqueçam. Redondo azul, velocidade mínima. Redondo vermelho, velocidade máxima, que eu não posso ultrapassar. Quadrangular azul, ou quadrado azul, velocidade máxima recomendada. Ou seja, velocidade recomendada. Eu devo circular àquela ou a menos. Não devo ir a mais. Depois, e muito importante, proibição de ultrapassar. E não se esqueçam de uma coisa. Mais uma vez, este veículo vermelho aqui representa todos os veículos que tenham 3 ou mais rodas. Ok? Certo? Portanto, só estão proibidos os automóveis ligeiros. Não. Os automóveis estão proibidos de ultrapassar ou de serem ultrapassados. Não esquecer isto. Ok? Depois, e aqui sim, todos os pesados não podem ultrapassar. Todos os motociclos não podem ultrapassar. Os motociclos não podem ultrapassar. Os pesados não podem ultrapassar. Os automóveis não podem ser ultrapassados. Isto é o que nos diz estes 3 sinais. Depois, estacionamento proibido. Só tem um traço. A partir do momento que faz assim, já estamos a proibir quer a paragem, quer o estacionamento. Depois, com a buzina, proibição da utilização dos sinais sonoros. Depois, quando diz alfândega, paragem obrigatória na alfândega. E depois também existe um que diz portagem, que passou a chamar-se outras paragens obrigatórias. Muito importante. A partir do momento que vocês veem esta cor agora, passou a ser branco e preto, certo? Atenção que estes sinais continuam a ser de proibição. Que existem. Este sinal é de proibição. O que ele indica? Fim da proibição. Portanto, apesar de indicar fim da proibição, não deixa, ainda estamos a dar os sinais de proibição, que é outra ratoeira que eles às vezes fazem. Ok? Indica fim, mas é um sinal de proibição. E este, por exemplo, já que não tem nada desenhado aqui dentro, como vocês estão a ver aí, é fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha. Portanto, anula sinais de proibição que tenham sido colocados antes que, ou seja, tudo que implique movimento. Ou seja, imagina que estavam proibidos de parar e estacionar. Isto não anula. Ok? Anula, por exemplo, o limite de velocidade, a ultrapassagem. Ok? Isso anula. Esse tipo de proibições. Estavam proibidos de ultrapassar, passam a poder ultrapassar. Havia um limite de velocidade imposto pela sinalização de 50, deixou de ser 50. Passa a ser a lei. Ok? Sempre assim. Portanto, anula todas as proibições impostas anteriormente. Depois, tendo os desenhos, fim da limitação de velocidade. Portanto, deixa de haver o limite, neste caso, de 40. Mais uma vez, relembro, passa a ser a lei.
Portanto, imagina que estávamos dentro de uma localidade. Deixa de ser 40, passa a ser 50. Imagina que estávamos fora de uma localidade. Deixa de ser 40, passa a ser 90. Ok? Também vamos depois, obviamente, na aula 9, dar as velocidades. Fim da proibição de ultrapassar para todos os automóveis. Fim da proibição de ultrapassar para os automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Fim da paragem ou estacionamento proibidos. E fim da proibição da utilização dos sinais sonoros. Ou seja, termina a proibição da utilização dos sinais sonoros. Ok? Já estão cansados? Ainda temos aqui um bocadinho para batalhar. Terminamos então os de proibição e passamos para os de obrigação. São sinais que transmitem aos utentes a imposição de determinados comportamentos. E temos aqui alguns exemplos. A sua colocação é, mais uma vez, assim como os de proibição, na proximidade imediata do local onde a obrigação começa, devendo também, em certos casos, ser repetidos depois de cada interseção. Ok? Pronto. Está mais aqui, mais observações que basicamente está repetido. Ok? Que é para reforçar. E vamos então aos sinais um a um. Reparem, todos eles com o mesmo nome. Sentido obrigatório. A partir do momento que vos aparece este sinal, vocês são obrigados a seguir na indicação da seta, tendo apenas e só um sentido obrigatório. Ou seja, só vos diz ou para a direita, ou para a esquerda, ou em frente, chama-se sentido obrigatório. Portanto, sentido obrigatório, sentido obrigatório, sentido obrigatório, sentido obrigatório, sentido obrigatório. Atenção, sou obrigado a seguir na orientação. Ou seja, neste caso, sou obrigado a virar à direita. Neste caso, sou obrigado a virar à esquerda. Neste caso, sou obrigado a seguir em frente. Neste caso, sou obrigado a virar à esquerda. Neste caso, sou obrigado a virar à direita. Esta diferença daqui, destes para estes, tem a ver com a localização deles. Não é com a fisionomia do local, com o local em si. Se é mais curva, se é menos curva, se é uma interseção. Ok? Pronto, tem a ver com isso. E normalmente estes, por exemplo, são colocados de frente e estes são colocados no passeio do lado. Ok? Ao lado. Depende. Ok? A regra geral é assim. Tu estás com o sinal lá à frente, Alex. Tens que seguir para lá. Normalmente aparece... repare, este tipo de sinalização... ou te aparece, por exemplo, numa situação assim e aparece aqui um sinal, aquele de virar-se à direita, ou aparece, por exemplo, aqui. Certo? Ou casseta, ou aquele a fazer assim, casseta assim. E tu sabes que estás aqui, a única solução que tens é virar à direita. Ok? Percebestes? Ou, por exemplo, se for um cruzamento e tu estiveres aqui, para seres obrigado a ir em frente, o sinal tem que estar aqui. Não, se estiver ali, não, já não é para ti. Certo? E nem faz sentido, nem está, de certeza absoluta ali, percebes? Para seres obrigado e estás aqui, tem que estar aqui. Ok? E depois vais ter aqui um proibido e aqui outro proibido. Não? Como é óbvio. Ok? Está entendido? Ok. Sim. E agora também já posso pagar isto. Ok. A partir do momento que vocês têm duas opções, certo? Deixa de ser o nome do sinal sentido obrigatório e passa a ser sentidos obrigatórios possíveis. E neste caso temos ir em frente ou virar à esquerda, ir em frente ou virar à direita, ou vamos ter virar à esquerda ou virar à direita. Sentidos obrigatórios possíveis. Depois, temos estes dois que vocês confundem.
Primeiro, por favor, nunca interpretem isto como virar à direita ou virar à esquerda. Não é. Portanto, este é diferente do outro que tem a setinha direita. Isto é diferente. Ok? Este tipo de sinalização sinaliza, regra geral, obstáculos, que nós chamamos placas. Ou seja, é como vocês chegarem a um cruzamento e às vezes tem uma cena de cimento aqui, certo? E na extremidade aparece-vos aquele sinal assim, com a setinha na diagonal. Certo? Estão a perceber ou não? Portanto, aquele sinal só nos dá a indicação da obrigação de contornar a placa pela direita ou contornar a placa pela esquerda. Dependendo se a seta está na diagonal assim ou se a seta está na diagonal assim. Então aqui, vocês têm aqui um obstáculo qualquer, que significa que vocês têm que ir por ali. Portanto, por isso é que ele chama obrigação de contornar a placa ou o obstáculo. Obrigação de contornar a placa ou o obstáculo. Obrigação de contornar o obstáculo pela direita. Obrigação de contornar o obstáculo pela esquerda. Por exemplo, quando vocês chegam a uma rotunda, a entrada da rotunda normalmente tem este. Porquê? Porque quando vocês chegam a uma rotunda, por que lado da rotunda é que têm que ir? Têm que ir pelo lado direito. São obrigados a contornar aquela placa, aquele obstáculo, pelo lado direito. Agora, muito importante, porque eles, muitas vezes, não perguntam o contornar. Perguntam, devo dar. E quando a pergunta é, devo dar, a vossa resposta tem que ser contrária. Ou seja, quando vocês chegam aqui... Esperem aí que eu não sei o que é que eu fiz para aqui. Ok. Acho que já está. Quando vocês chegam aqui e são obrigados, têm este sinal, obrigados a contornar pela direita, vocês, que lado é que dão à placa? Quando eles perguntam devo dar, a resposta que eles querem é eu vou pelo lado direito, então eu devo dar a esquerda à placa. Eu vou contornar pela esquerda, eu devo dar a direita à placa. Regra geral, vocês têm que contornar pela direita, dando a esquerda, que é o caso da rotunda. Vocês vão pela direita, a parte central da rotunda fica do vosso lado esquerdo. Portanto, vejam como é que eles fazem a pergunta. Quando eu contorno algo pela direita, eu devo dar a esquerda a esse algo. Neste caso aqui, devo dar a direita. Na rotunda, eu devo sempre o que é que significa dar à esquerda? Não, o dar à esquerda significa o lado em que fica aquela placa. Atenção, vocês, eu já percebi, Gislaine deve ser brasileira talvez, correto pelo nome, portanto, vocês, para vocês, placas é sinais, não. Quando nós falamos em placas, nós estamos a falar naquela parte central de cimento que às vezes tem nos cruzamentos ou nos entroncamentos. Nas interseções, aquela parte do chão que às vezes até tem um poste, certo? Ok? Portanto, sempre que vocês tenham que contornar algo pela direita, quando eles perguntam devo dar, referem-se de que lado é que fica essa coisa. Ou seja, era o que eu estava a falar na rotunda. Na rotunda, eu devo sempre contornar a placa pela direita, dando a esquerda à placa.
Eu vou pela direita da placa, ou seja, eu estou a dar à esquerda. À minha esquerda fica a parte central da rotunda. Ok? E aqui é que é sempre assim. Aqui vai depender, nestes sinais depende qual deles é que é. Depois, e muito importante, via obrigatória e via obrigatória. Sempre que falo em via obrigatória, existe esta para os veículos de mercadorias, existe esta para os pesados e existe a nova para os motociclos, desculpem. Via obrigatória. Sempre que existe a via obrigatória, significa que aquele tipo de veículos são obrigados a circular para lá. Ou seja, se vocês estiverem a conduzir um veículo de mercadorias e aparecer-vos este sinal, se tiverem 2 ou 3 ou 4 vias, vocês têm que ir para aquela que está sinalizada com este sinal. Vocês são obrigados a seguir aquela via, a ir para aquela via. Não podem circular nas outras vias. Ok? Assim como os pesados. Portanto, assim como os motociclos, quando têm uma via obrigatória para motociclos. Somos obrigados, conduzindo aquele tipo de veículos, obrigados a circular por lá. É ao contrário de via reservada. E vai existir via reservada para os transportes públicos. É isto que vocês estão a ver aí. Vai haver agora também via reservada aos veículos com alta taxa de ocupação. Isto é novo, eu já vos explico o que é isto. E então qual é a diferença da via reservada? É que ela é reservada para aquele tipo de veículos. Eles podem circular por lá, como podem circular por outra qualquer, e nós não podemos ir para lá. Portanto, se é reservada ao transporte público, é para os transportes públicos. Aquelas de cima eram obrigatórias para os motociclos. Nós, conduzindo outro que não motociclo, conduzindo outro que não veículo de mercadorias, nós podemos circular numa via obrigatória. E eles é que não podem sair de lá. Eles só podem utilizar aquela. E nós podemos utilizar as outras e aquela. Nas vias reservadas, não. Nas vias reservadas é para aqueles, é para o transporte público. Não se esqueçam que o táxi, o Uber, são transportes públicos, portanto, podem utilizar. Veículos prioritários podem utilizar uma via reservada. Ok? Regra geral, nós, conduzindo o nosso veículo particular, não podemos entrar no corredor do bus. Para vocês entenderem melhor. Ok? Portanto, não, como regra geral, não podemos circular por uma via reservada a veículos de transporte público. Ok? Agora, há exceções. Porventura, se falar num destas 4 exceções, nós passamos, mesmo conduzindo um veículo particular, nós podemos utilizar um corredor de circulação, uma via reservada. Desde que seja para acesso à nossa propriedade, que é a nossa casa, ok? Propriedade. Acesso a um parque ou sem Maria. Nós vamos dar um tema em que nós próprios podemos ser prioritários. Portanto, se nós assinalarmos a marcha de urgência da maneira que nós temos que o fazer, que também vamos ser ensinados. Se naquele momento estamos em missão urgente, também podemos utilizar. Ok? Mas para além disso, okay, são estas 4. Acesso à nossa propriedade, acesso a um parque ou posto de combustíveis ou mudança de direção. Ou seja, nós temos uma rua que queremos mudar de direção e para ir para essa rua que nos é permitido o acesso e tínhamos que utilizar o corredor de circulação, vamos poder utilizar o corredor de circulação. Portanto, para além destes 4, a situação do veículo prioritário, ou seja, de sermos naquele momento também um veículo prioritário, que também o podemos ser. Ok? Não se esqueça, mas como regra geral, não podemos utilizar. Quando se fala aqui em via reservada a veículos com alta taxa de ocupação, isto tem a ver com aquela medida do ecocondução, da mobilidade sustentável. Não é muito usual, ainda não existe. Normalmente é comum, ou seja, eles juntam estas duas, em que nesse caso
tendo este sinal, se vocês levarem mais de 2 pessoas dentro do vosso veículo, ou seja, se forem 2 ou mais pessoas, também podem utilizar aquela via de trânsito para circular. Perceberam? Estão a entender? Portanto, se forem só um no carro, não podem. Se forem 2 ou mais, já podem também utilizar aquela via. São vias que estão a ser criadas para, em vez de irem 2 pessoas, uma em cada carro, irem... Percebem? Aquilo que nós falámos da mobilidade sustentável. Depois, também existem as pistas. Pista obrigatória para velocípedes, e é para velocípedes, é para velocípedes. Pista obrigatória para peões, é para peões, é para peões. Pista obrigatória para cavaleiros, é para cavaleiros, é para cavaleiros. Portanto, outros não podem lá utilizar. Pista obrigatória para gado em manada, pista obrigatória para gado em manada. E, eventualmente, e não existindo uma pista para peões, os peões podem utilizar a dos velocípedes. Mas só se não existir um espaço para os peões circularem. Depois, pista obrigatória para peões e velocípedes. Pista obrigatória para peões e velocípedes, mas aqui já dividido. Okay? O tal da obrigação da velocidade. Portanto, a obrigação de transitar a velocidade mínima de, neste caso, 30. Depois, correntes de neves. Atenção, vai haver este e vai haver um igualzinho a este, mas quadrangular e com o desenho na mesma do pneu lá dentro. Certo? Em que este redondo azul, obrigatório. Somos obrigados, só podemos passar para além do sinal se colocarmos correntes de neve em 2 rodas motoras. Só precisamos de colocar em 2 rodas motoras. Ou seja, imaginem que vocês têm um carro que tração à frente, que são as da frente que puxam. É nessas 2 rodas que têm que colocar. Se o carro for tração atrás, é nas 2 rodas de trás. Se for às 4 rodas, escolham ou da frente ou de trás. Só precisam de... É obrigatório, ok? A colocação de correntes de neve em 2 rodas motoras do vosso veículo. Se for o tal quadrado, que vamos ver na próxima aula, é recomendado. Só põem se quiserem. Podem passar para além do sinal, com ou sem correntes de neve, em 2 rodas motoras. Depois, a obrigação da utilização das luzes de cruzamento, ou seja, os médios. Vai haver uma aula 8, que vamos falar nas luzes. Vocês vão entender. Portanto, é obrigatório. Normalmente é um sinal que está à entrada dos túneis. Certo? Que é para nos alertar que somos obrigados a ligar as luzes médias ou luzes de cruzamento, que é a mesma coisa. Depois, o fim. Tem estes traços vermelhos. Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. Fim da via obrigatória para automóveis pesados. Fim da via obrigatória para motociclos. Fim da via reservada a veículos de transporte público. Fim da pista obrigatória para velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões. Fim da pista obrigatória para cavaleiros. Fim da pista obrigatória para gado e manada. E depois, fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de, lá indicada no sinal. Fim da obrigação de utilização de correntes de neve. Fim da obrigação da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. E terminamos os sinais de obrigação. Ok? Vou já dar, atenção que estes são muito importantes, os que vão sair agora. Ok? Mas eu vou já dar, para ser um bocadinho diferente, vou já dar a segunda palavra-chave. Portanto, aula 4, segundo módulo, segunda palavra-chave, número 63. 63. 63. E para terminarmos, então, os sinais de regulamentação, temos a classe sinais de prescrição específica. Sendo que estes sinais se subdividem em sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Os sinais de prescrição específica transmitem aos utentes a imposição ou proibição de determinados comportamentos e abrangem
sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias, se não, ok? E sinais de zona. Os sinais de seleção e de afetação de vias devem ter a cor de fundo correspondente à rede viária que estão colocados. É aquela situação de o azul, regra geral, será relacionado com autoestrada. Se for o verde e branco, será os itinerários principais, IPs. Se for branco e preto, será o IC, itinerário complementar, ok? Ou Estrada Nacional. Júlio, esta já é a segunda. A primeira dei logo no início. Ok? A primeira já tinha dado no início. Simples. Basta esperar pelo final da aula. Não sei se vocês já repararam isto muito rapidamente, quase em off. Passado mais ou menos meia hora de eu terminar a aula, se vocês carregarem no link que eu coloquei do direto, vocês têm acesso a todas as gravações anteriores. E esta, mais ou menos meia hora após terminar, vocês ficam lá com a gravação. Às vezes nem precisam de chegar que seja colocado aquele vídeo do YouTube com a gravação. Ok? Já tinham reparado nisso? Pronto, mas já disse, já não digo mais. Daqui a um bocado, senão daqui a um bocado estou a mandar na cabeça. Perceberam? Portanto, mais ou menos depois de meia hora de terminar a aula, se vocês carregarem no mesmo link, está lá tudo. Pronto, Júlio, basta depois rever. Deixa passar mesmo o início, ok? Porque convém rever, não é? Se chegaste atrasado, não perdeste alguma parte importante, de certeza. Portanto, a rede fundamental é constituída pelos itinerários principais, ok? E vai ser a tal cor verde. As autoestradas e, regra geral, as vias equiparadas normalmente correspondem à cor azul. Não é agora dizerem, olharem para uma imagem, sai-vos um sinal azul e vocês vão dizer que estão numa autoestrada. Atenção, não é assim tão linear. Ok? Certo? Pronto. Restantes vias públicas corresponde à cor branca. Que é tipo isto que vocês estão a ver aqui. Ok. Vamos então ao de seleção de vias. Estes sinais de seleção de vias, ok, vão-nos ajudar a vocês selecionarem a vossa via, ou seja, a via de trânsito em que devem circular. Nunca se esquecendo que vocês, pela lei portuguesa, ok, vocês vão ter sempre que circular pela via de trânsito mais à direita, que é para o vosso destino. Ou seja, imaginem que vocês tinham na mesma imagem estes dois sinais, embora aqui não seja muito coisa. A primeira coisa que vocês tinham logo que interpretar é que existiam quantas vias de trânsito? Alguém consegue chegar lá? Olhando para esses dois sinais juntos, quantas vias de trânsito é que vocês acham que existia nesse momento? Exatamente, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginem que eu escrevia aqui, atenção, isto é real, ok? Porto. Certo? E eu dizia, eu quero seguir para o Porto. Qual é que eu devo circular? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta via? Na terceira. O que é que vocês respondiam? Existem 3 vias de trânsito para ir para o Porto, eu tenho que circular na mais à direita das 3. Estão a perceber? Portanto, é este tipo de sinalização que vos vai ajudar a selecionar a vossa via. Contem é sempre da esquerda para a direita, não se enganem, ok? E, portanto, imaginem, existiam 3, eu tinha que circular mais à direita das 3. Mais tarde, nós vamos dar outro tipo de sinalização. E atenção, eu estou a explicar isto porque quem é da zona do Porto tem ali um bocado de ABCI que às vezes vocês fazem no exame e que vocês interpretam mal a sinalização. Terem aquele sinal, como está ali, de seleção de vias, em que vocês têm aqui as setinhas. Por exemplo, imagina que eu vou só colocar 2.
e terem, por exemplo, um sinal assim. Isto deu para o torto. Esperem aí. E terem um sinal assim. Com a setinha para cima. Imaginem que tem assim. Porto. E aqui também diz Porto. Aqui, eu só quero aqui explicar a diferença entre ter as setas para baixo e ter esta seta para cima. Quando tem as setas para baixo, primeiro o sinal é de seleção de vias. Ok? Este é de pré-sinalização. Pré-sinalização. Depois, este significa que temos então duas vias de trânsito para ir para o Porto. E sabem o que é que significa este? Sabem? Quando temos a seta para cima? Sabem ou não? Se tivermos uma, duas, quatro, nada, Tatiana. Se tivermos uma, se tivermos cinco, se tivermos seis, se tivermos quatro, todas elas dão para ir para o Porto. Ou seja, quer dizer que naquele momento, todas as vias de trânsito que nós temos no nosso sentido, se tivermos cinco, são as cinco que dão para ir para o Porto. E muitas vezes vocês, porque o examinador diz, vamos seguir em direção Ponta Rábida. E diz Ponta Rábida e tem a seta para cima. E vocês começam a passar todos para a esquerda e vão reprovar. Porque pensam, ok, Ponta Rábida é da esquerda de vez porque está lá a seta para cima. Não. A seta para cima significa que se temos duas, se temos três, se temos quatro, se temos cinco, se temos seis, se temos sete, todas elas dão para ir para as localidades lá inscritas. E quando temos para baixo, significa que se temos duas setas, só existem duas vias de trânsito. Se temos três setas, só existem três vias de trânsito. Isto é muito importante aquilo que eu estou a explicar. E faz toda a diferença, posso-vos garantir, no exame de condução em certas situações. Ok? Estamos a falar de dois tipos de sinalização. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar neste tipo de sinalização. Porque vamos dar os de indicação e vão estar lá os de pré-sinalização. Ok? Certo? Perceberam? Por exemplo, estes são de seleção de vias de saída. Indicam-nos a via de saída. E pelo aquilo que vocês estão a ver aí, já agora, este 2 significa o número da saída. Este 4 significa o número da saída. E significa pela cor que vocês estão a circular numa estrada nacional ou no IC. E quando saírem, vão passar a circular ou na Nacional 378 se forem para Sesimbra, ou na Nacional 10 se forem para Azeitão. Ok? São sinais de seleção de vias. Ajuda-vos a selecionar a vossa via. Assim como estes. Ficam a saber que existem duas vias de trânsito e que se quiserem ir para Santarém têm que se colocar na via da direita. Se quiserem ir para a A13, para a autostrada 13 Salvaterra, têm que passar para a via da esquerda. Se quiserem ir à direita, se quiserem ir Coimbra-Viseu, têm que ir pela direita. Se quiserem ir para a Figueira da Foz, têm que ir para a via de trânsito da esquerda. Portanto, ajuda-vos a selecionar a vossa via. Sendo que estes são utilizados lateralmente. Estes são colocados por cima da via. Estes e estes são colocados por cima da via. Vamos primeiro agora dar os de zona e depois voltamos ali àqueles que é para terminarmos. Sinais de zona. Como vocês estão a ver aqui, todos eles têm normalmente esta parte branca por fora. Mesmo não tendo a inscrição zona, que alguns não têm, certo? São na mesma de zona. Portanto, basta ter o sinal normal. Portanto, este vai ser um sinal de informação que nos indica estacionamento autorizado, certo? Portanto, tem este extra cá para fora. Então, é uma zona onde o estacionamento, em geral, é autorizado. Ou então, uma zona onde o estacionamento é proibido.
uma zona onde o estacionamento é proibido das 8 às 20. E aqui, atenção, porque sai lá, é permitido. Portanto, se ele é proibido das 8 às 20, é permitido das 20 às 8. Entenderam? Sai lá das duas maneiras. Perante esta sinalização, o estacionamento é proibido das 8 às 20. Perante esta sinalização, o estacionamento é permitido das 20 às 8. Ok? Zona de paragem e estacionamento proibidos. Zona de velocidade máxima limitada. Zona de trânsito proibido. Zona de trânsito proibido a veículos de mercadorias. Este é novo. Zona de emissões reduzidas, ou seja, só podem circular veículos que tenham emissões reduzidas de gases. Fim de zona de estacionamento autorizado. Fim de zona de paragem e estacionamento proibido. Fim de zona de paragem e estacionamento proibido. Fim de zona de velocidade limitada. Fim de todas as proibições impostas na zona. Fim de zona de 30 e fim de zona de emissões reduzidas. Em relação aos da afetação de vias, nós, na próxima aula, vamos dar esta sinalização. Só que a diferença é que dentro destes sinaizinhos não vai ter nenhum sinal destes. Portanto, a diferença está aí. Quando vocês olharem para um sinal destes e dentro deste tipo de sinalização existirem algum sinal de regulamentação, neste caso temos aqui 2 de obrigação, neste caso temos aqui 1 de cedência de passagem, neste caso temos 3 de proibição. Portanto, não existindo, imaginem que não existia isto, vão ser sinais que nós vamos dar amanhã, ok? Que seriam de indicação de informação. Indicávamos, por exemplo, o número e sentido de vias de trânsito. Ficámos a saber que tínhamos 1, 2, 3 vias de trânsito no nosso sentido. Ok? Portanto, isto é a primeira coisa. Ou seja, vocês olharem para o sinal, este sinal é de prescrição específica afetação de vias, porque dentro do sinal principal existe pelo menos um sinal de regulamentação. Existe uma afetação, existe uma limitação imposta por um sinal de regulamentação, que pode ser um sinal de proibição, que pode ser um sinal de cedência de passagem, que pode ser um sinal de obrigação, como vocês estão a ver aí. Ok? Então passa a ser de afetação de vias. Isto é a primeira coisa que vocês têm que perceber. Portanto, já vimos que existem então 3 vias de trânsito. 1, 2, 3. Existe, então, na via da esquerda, uma obrigação de quem estiver lá a circular tem que circular acima dos 80 km por hora. Portanto, se vocês forem a circular na via da esquerda, na via de trânsito mais à esquerda, vocês têm que ir acima dos 80. Ok? Agora, 2 perguntas pertinentes e muito importantes. Quando é que eu posso ir na via de trânsito mais à esquerda? Se a lei diz que eu tenho que circular na mais à direita. O ir na mais à esquerda vai depender da velocidade a que eu vou, sim ou não? Imaginem, eu vou a 80. Eu vou a 80. Qual das vias é que eu tenho que circular? A asneira. A asneira. Vocês entram numa moto... Esqueçam este sinal agora. Vocês entram numa autoestrada, certo? Qual é a via que vocês... Vocês vão a 120. Qual é a via que vocês têm que circular? Direita. Quando é que vocês utilizam as vias da esquerda?
Ou a da esquerda ou a da esquerda, ou mais à esquerda. Quando é que vocês utilizam a vias da esquerda na autoestrada? Exatamente, Jacilene. Para ultrapassar. Aqui é igual. Vocês, independentemente da vossa velocidade, vocês têm que circular na mais à direita. Só vamos para a do meio ou para a mais à esquerda se formos ultrapassar. Portanto, não vai depender da vossa velocidade o irem na da direita, na da esquerda ou na da esquerda de vez. Vai depender se vocês têm ou não veículos para ultrapassar. Qual é a velocidade máxima e mínima nesta? Na mais à direita de todas? Alguém chega lá? Qual é a mínima e qual é a máxima? É pergunta difícil. É difícil esta pergunta, é exigente para o nível que vocês estão. Só queria tentar. Primeiro, isto é uma estrada nacional, certo? Qual é a velocidade máxima? Jacilene, não é uma autoestrada, porque se fosse autoestrada, de cor era a sinalização. Portanto, nunca podíamos ir para os 120. Não, esqueçam isso. É uma nacional, Maria. É uma nacional ou itinerário complementar, porque por isso é que é branco e preto. Muito bem, a máxima é 90. A máxima é 90. Mínima não tem. Pela cor da sinalização, vocês ficam a saber que isto é uma estrada nacional ou um itinerário complementar. Ou seja, a velocidade máxima é 90. Portanto, na da direita, vocês podem ir do 0 ao 90. Porquê? Porque não existe mínima. A mínima é a única via a nível nacional que existe uma mínima fixada pela lei autoestrada, que é 50. De resto é, e fixem isto, a mínima que não cause embaraço aos outros. Por isso não podemos ir a 5 ou a 10, senão vamos fazer fila. Correto? Pronto. Mas é a mínima que não provoque embaraço aos outros. Portanto, mas em termos de quantificação, nós naquela via da direita, nós podemos ir entre os 0 e os 90. Ou seja, se nós formos ultrapassar, na via mais à esquerda, nós temos que ir entre os 80 e os 90, porque nós os 90 não podemos ultrapassar. Mas só temos uma justificação para ir para aqui se esta estiver ocupada e se esta estiver ocupada. Então nós chegamos aqui, passamos para aquela ali. E temos que ir acima dos 80 e a menos de 90. Nesta, temos que ir acima dos 60 e a menos de 90. Mas também só podemos ir nesta. Se tiver aqui algum veículo a circular e a gente tenha o outro a passar. E isso é que vocês não se podem esquecer. Portanto, não vai depender da velocidade. Vai depender se vocês estão ou não a ultrapassar, se têm veículos a ultrapassar. Porque se não tiver, é nesta que nós, e podemos ir a 90 nesta. Não podemos ultrapassar os 90. E é claro que depois, eu estou a falar em 90, depende do veículo que vocês estejam a conduzir. Porque se for um automóvel ligeiro de passageiros, é 90. Mas pela tabela de velocidades que nós vamos dar, se for um ligeiro de mercadoria, já é só 80. Entenderam? Certo? Isto é muito importante aqui. Por isso é que eu deixei para o último também. Certo ou não? Reparem, ficámos a saber que temos 3 vias de trânsito. Ficámos a saber que estamos a circular ou fora de uma localidade, ou desculpem, ou numa estrada nacional ou no itinerário complementar. Certo? Então temos que deduzir logo velocidade máxima 90 e ficamos a saber que temos que circular na mais à direita e só podemos utilizar as outras para ultrapassar. E se tivermos ultrapassar, temos sim que cumprir estes limites mínimos. Temos que obrigatoriamente circular acima daquela velocidade, que é o que nos diz realmente e diretamente o sinal. Depois, este aqui, ficámos a saber, e amanhã vamos dar este sinal, que isto chama-se supressão de uma via, ou seja, tínhamos 3 vias de trânsito, passamos a ter 2. Há uma supressão ao retirar de uma via de trânsito e que quem estiver a circular aqui, informa que ela vai terminar e que ao fazer a mudança de via de trânsito para aquela ali, tem de ceder a passagem aos que já estejam aqui a circular. Portanto, cedência de passagem
ok? Na supressão de via. Depois, temos este. Eu agora vou também apagar aqui. E então temos quantas vias de trânsito? Uma, duas, três. Os veículos pesados não podem utilizar a mais à esquerda. É uma das afetações. Nesta via de trânsito não podemos ultrapassar os 80 e nesta via de trânsito não podemos ultrapassar os 60. Ou seja, se não houver ninguém à minha frente a circular, eu não posso ir acima dos 60. Porque eu sou obrigado a ir aqui à direita. Então, tenho que ir a 60. Ok, apareceu-me um carro à frente. Eu posso acelerar um bocadinho até aos 80. Não posso eu passar os 80 para eu ultrapassar. Terminei a ultrapassagem. Regresso outra vez à direita. Entendido? Mais dois exemplos que eu acho que tenho aqui. Ah, não. Afinal, só me puseram estes. Ok, tiraram-me aqui que eu tenho. Por exemplo, aquele que vos aparece do corredor de circulação. Ou seja, imaginem este aqui assim e punham aqui mais um sinal de obrigação com o desenho do autocarro. Queria dizer, por exemplo, que havia mais à direita era um corredor de circulação. Se era um corredor de circulação, quer dizer que nós só podemos utilizar estas duas. Ok? Também existe. Perceberam a ideia? Portanto, imaginem este sinal e na mais à direita ter aquele da obrigação do autocarro. Quer dizer que aquela via de trânsito à direita não era para nós, era para os transportes públicos. Só naquelas situações que nós falámos há bocadinho é que as podemos utilizar. É que a podemos utilizar. Tá? Capisca? Foi puxadinha? A próxima já será mais calma um bocadinho. Esta é complicada, esta aula. Ora bem, revejam a aula. Atenção, não se sintam pressionados para terminar a aula hoje até à meia-noite. Não há problema nenhum, mesmo que não concluam, amanhã tem outra, depois tem na quarta-feira, não há aula. Portanto, não precisam, não que se precipitem, ok? Estudem e quando se sentir seguro, fazem a avaliação. Têm tempo de recuperar, ok? Ora bem, obrigado a todos, boa tarde, dúvidas exponham, ok? Certo? E obrigado por estarem aí, por terem estado aí. Até amanhã e bom descanso, está bem? Que eu também preciso descansar, apesar de ser segunda-feira. Já estou cansado. Abraço a todos. Cumprimentos. Obrigado pelos vossos corações. Sim, Flaviana, como é que eu posso? Diz-me. Fabiana, preferes falar? Queres ter alguma dúvida a falar? Sim? Flaviana, precisas de alguma ajuda, é? Queres falar? Espera aí. Carrega lá em cima no teu micro. Carrega lá em cima no teu micro. Que é mais fácil, se calhar, pôs a dúvida.
Não tens. Então escreve. Escreve que eu estou aqui para tentar ajudar-te. Está bem? Se não consegues abrir o teu micro, fala então, está bem? Escreve aí, se eu te puder ajudar. Se for comigo, se for do meu domínio, eu tento te ajudar. Fabiana, quem é que é a sua gestora? Qual é a sua área de residência? Qual é a sua área de residência? Ou qual é a escola?